Uma boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui, né, na nossa reunião semanal, reafirmando que agora nas quintas-feiras, convidando a todos a participar, né. Hoje a leitura da Bíblia foi a cura de uma jovem adivinhadora por Paulo, né. Paulo, para quem não sabe, foi aquele apóstolo de Jesus póstumo. Ele virou apóstolo de Jesus depois da sua morte, depois da sua desencarnação. Ele, antes, quando Jesus estava vivo, ele o perseguiu. Paulo foi um perseguidor de Jesus em vida, foi um perseguidor de cristãos, né? Atirava os cristãos aos leões. Então, de tanto ele perseguir Jesus, né? Aconteceu que ele estava no deserto e Jesus apareceu para ele depois de desencarnado e perguntou: Saulo, que era o nome que ele usava, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você tanto me persegue, né? Na época ele já perseguia os cristãos. E ele caiu por terra, né? Sentiu seus olhos queimarem, ficou cego por um período, né? A cegueira de Paulo no deserto, tem essa passagem na Bíblia. E quando a visão dele voltou, ele se converteu ao cristianismo, né? Ele passou a ser um apóstolo de Jesus, um dos mais fervorosos. E ele sofreu muitas perseguições, né? Mas em compensação, muitos livros da Bíblia do Novo Testamento foram escritos através das cartas de Paulo, que ele enviava para as cidades, né? Os Atos aos Apóstolos eram cartas dele, Coríntios, Romanos, né? Todos esses capítulos, né? Eram cartas de Paulo falando sobre os ensinamentos de Jesus, ensinando, pregando para as pessoas como agir, né? E nessa passagem que a gente leu aqui, a cura da jovem adivinha, que as pessoas usavam ela para ter dinheiro, né? Para ter benefícios, usavam esses espíritos da sombra que estavam com ela, porque os espíritos da luz, eles não nos trazem matéria, não nos trazem adivinhações para bens materiais, né? Eles não se submetem a nos trazer um amor em 3 dias, eles não se submetem a nos fazer aceitar na loteria, eles submetem a nos trazer a paz espiritual, né? Eles nos trazem o seu amor, os seus ensinamentos, né? Assim como Jesus nos trouxe. E aí essa menina estava perseguindo os apóstolos, né? Com aquele espírito atormentado e atormentando as pessoas, mas ela dava lucro para os seus preletores, né? As pessoas que colocavam ela para trabalhar com aquele espírito, ela fazia as adivinhações, as pessoas pagavam e eles ficavam com o dinheiro dela. Então ele se indignou com aquela situação dela estar perseguindo e olhou bem para ela e disse: saia desse corpo, afaste-se desse corpo, deixe essa menina em paz. E o espírito foi embora pelo poder da aura de Paulo, né? Pelo poder. Os apóstolos, eles eram espíritos tão evoluídos que mesmo aqueles como Paulo e Pedro, que tinham muitos erros antes de se tornarem apóstolos, eles não tinham se encontrado ainda, né? Assim como nós, que muitas vezes fazemos na nossa vida um bando de coisa que não é o melhor, até que a gente vai indo e acaba se encontrando no nosso caminho, né? Para começar a acertar um pouco mais, né?
Perfeição nessa vida a gente não vai alcançar, mas a gente vai buscando um caminho que vai nos fazer um pouco melhor, seres humanos um pouco melhor, e é para isso que a gente está aqui. E Paulo conseguiu isso muito rápido, porque ele teve o privilégio de Jesus aparecer para ele, né? Ele sentiu a aura de Jesus. Quem sente a aura de Jesus não tem como voltar a errar, né? Então ele teve esse privilégio, que ele se transformou muito rápido, assim, daquele bandido, né, que matava as pessoas, que perseguia, que fazia horrores, num apóstolo pregador da palavra de Jesus. E ele tinha esse poder, e ele falou para o Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu mando que tu te retire dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Só que aí os que estavam ganhando dinheiro por causa das adivinhações da moça não gostaram, né? Então pegaram eles e os companheiros dele e jogaram na cadeia, né? Porque estavam indo contra o que os romanos acreditavam, né? E aí fizeram todas aquelas maldades com ele, só que ele, dentro da cadeia, só fez orar. Estava lá amarrado e ele só fez orar. Até que veio o terremoto, tremeu tudo, soltou as amarras de todos os presos, daí saiu tudo. Saiu preso bom, saiu preso ruim, saiu de tudo lá. Mas soltou as amarras de todos os presos e eles ficaram livres. Então, como a gente pode ver nas passagens da Bíblia, né? A fé, o crer, o saber que aquilo ali que a gente está fazendo é assim mesmo, né? Quando tu acredita, quando tu tem fé, quando tu te modifica, a tua vida muda. Tudo muda. Ah, mas aí eu vou ficar rica, eu vou arrumar um emprego, eu vou... Não, tu vai ter paz de espírito. Tu vai ter paz de espírito. Tu vai ter o suficiente para te alimentar, né? Não vai passar fome. Tu vai ter um teto para morar. E quanto mais tu trabalhar a tua espiritualidade, quanto mais tu acreditar, quanto mais tu buscar o reino dos céus, mais as coisas vão melhorando. Aí tu já vai ter condições melhores, tu já vai ter uma casa melhor, tu já vai ter um carro para te locomover, né? Porque todas as coisas que vêm a nós por acréscimo, depois que a gente busca por Jesus, que a gente busca por Deus, por uma espiritualidade, eu sempre digo, não importa aonde. Não tô falando para ninguém que tem que ficar assistindo os vídeos quinta-feira, que tem que vir aqui tomar passe, ou que tem que trabalhar no espiritismo ou na Umbanda. Não. Aonde a tua espiritualidade te fizer bem. Aonde tu te encontrar. Se para ti o melhor é estar dentro de uma igreja evangélica, né? Congregando, assistindo o pastor, trabalhando com crianças, ótimo, maravilha. Se para ti o melhor é estar ali assistindo o padre, fazer a missa, todo aquele ritual, que é um ritual bonito, perfeito, né? Se o melhor para ti é estar numa casa de umbanda, fazendo uma gira, trabalhando com as entidades, perfeito. O importante é que a gente busque o reino dos céus, né? Porque a gente leu na semana passada, ou na outra, que nós somos o templo de Deus, o nosso corpo é o templo, né? A centelha divina habita em nós. Porém, para que nós possamos ampliar, né, nosso conhecimento, o nosso esforço de estarmos nesse planeta, nós precisamos buscar ir até algum lugar que nos dê esse conteúdo, né? Que nos dê um ensinamento, que nos dê aquele momento de paz, porque a nossa semana ela é tão corrida, né? A gente passa um dia tão corrido, levanta de manhã, vai para o trabalho, volta, come, lava uma roupa, dorme. A nossa semana é tão corrida que se a gente tirar 2 horinhas pra gente orar de verdade, né? Se conectar com o divino, ir até um lugar que vai te dar isso, né? Buscar o reino de Deus.
tu vai sentir a melhora na tua vida. Tá? Não é mágica, não é passe de mágica, mas tu vai sentir. Mesmo que não te falte nada, não te falte dinheiro, não te falte casa, não te falte nada. Algo dentro de nós parece que sempre está faltando quando a gente não busca a espiritualidade. Algo aqui no fundo, assim, a gente sente que falta alguma coisa, que a gente às vezes não sabe o que é, né? Quantas pessoas milionárias se suicidam porque não sabem o que está faltando dentro delas, né? Tem tudo. Quantos milionários se atiram na droga e vão para o fundo do poço porque estão procurando e buscando uma coisa que não sabe o que é, né? O que falta é atiçar aquela centelha divina que está ali dentro de ti, tu não sabe como. E aí tu faz coisas que tu imagina que vai te suprir e não te supre, né? Porque nós somos espíritos habitando um corpo. Nós não somos um corpo, nós somos espíritos. E se nós somos espírito, a nossa parte espiritual ela é maior que a matéria. Ela precisa se alimentar mais do que a matéria, né? Então Paulo, com a sua força espiritual, com aquela fé inabalável que ele adquiriu em Jesus, ele orou de uma tal maneira que ocorreu um terremoto que libertou ele das amarras. Porque ali ainda não era a hora dele desencarnar. Ainda não era o momento. Ele ainda tinha mais coisas para fazer, né? Porque depois ele foi, como é que se fala lá, decapitado, né? Botaram lá na guilhotina lá. Depois, quando ele desencarnou, foi assim que ele morreu. Mas aí chegou a hora, né? Assim como Jesus Cristo, quando ele desencarnou, foi na cruz. Chegou a hora, era para ser assim. Mas naquele momento ali que ele orou tão fervorosamente, porque ele ainda tinha mais coisas para fazer, ele se libertou e picou a mula da cadeia e foi continuar o trabalho dele, né? Porque ele ainda tinha muitas outras cartas para escrever e enviar para as pessoas se entender, né, a passagem de Jesus Cristo na Terra, a missão dele, o que ele veio realmente fazer aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Nos dizer o que a gente está fazendo aqui. Somos espíritos em busca de evolução. A gente faz um monte de besteira, a gente rodeia, vai para tudo que é lado, mas a gente está sempre em busca da nossa evolução espiritual. E quando a gente consegue encontrar um caminho que nos leve a ela, parece que as coisas ficam mais fáceis. Não ficam uma maravilha, mas a gente consegue compreender melhor as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Não é porque a pessoa tá lá dentro de uma igreja que ela nunca mais vai ter problema na vida. Não é porque uma pessoa é espírita que ela nunca mais vai ter problema na vida. Ao contrário, né? Os capacitados, o trabalho vem em dobro, né? Quanto mais tu te capacita, mais o trabalho vem. Porém, tu sabe como agir nesses momentos. Por mais que tu te desequilibre no início de um problema grave, um problema sério, tu consegue te centrar, né? Pedir auxílio espiritual, orar para Deus, para Jesus, para Iemanjá, para Buda, para quem não importa. Mas tu consegue te centrar, fazer uma meditação e aí tu entra no teu eixo de volta e entende, não, isso está acontecendo porque tinha que acontecer, agora a gente vai ter que resolver e pronto, né? Os problemas vão continuar vindo. Porque quem não quer ter problema não habita o planeta Terra. Porque o planeta Terra ele é inerente disso. Problemas. A gente está aqui para resolver problemas, né? Dores, sofrimento e doença é aqui, por enquanto. Ele está mudando, está vindo a transformação planetária, né? Estamos passando por essa transição, mas não chegou ainda. Então, hoje aqui a gente vai ter altos e baixos enquanto a gente estiver vivo. E se a gente não se ajeitar, né, depois que desencarnar também, vamos continuar tendo os altos e baixos. O bom é que a gente hoje consegue ter acesso
a instrução, né? Ter acesso à educação espiritual. Tem horrores de pessoas fazendo vídeos e colocando nos canais, no YouTube. Tem muito conteúdo para a gente poder estar estudando. Então a gente tem acesso, né, para saber como agir um pouco melhor, para nos encontrar um pouco melhor. E tem vídeos incríveis de padres, de pastores, de espíritas, de umbandistas, tem vídeos incríveis. Pastores normalmente são os evangélicos, né? Tem aquele pastor que ele é incrível, é engraçadíssimo, eu adoro, né? O pastor Cláudio Duarte, aquele. Eu gosto muito das lições que ele passa. Então tem essa pastora que o Miller falou também, que é muito legal. E tem filósofos, né? Tem aquela Ana Lúcia? Lúcia Helena, que é uma filósofa também, que ela te ensina assim o caminho para te seguir. Informação que mais tem, né? Sabe? Tu assiste os vídeos dela, ela tá te dizendo, ó, tu faz isso, isso e isso. Que é assim que a vida funciona, sabe? Lúcia Helena. Depende de ti se tu vai querer fazer aquilo ali, né? Depende de ti se tu vai procurar aquele conhecimento. Mas ele tá ali. Então hoje a gente tem mais facilidade porque as coisas estão mais acessíveis, né? Antigamente a gente tinha que pagar caro num livro para poder ler, né? Hoje eu tenho ali na cabeceira Platão, Sócrates e São Francisco de Assis. Na cabeceira ali da minha cama. Só pegar e dar uma lidinha. E se não tiver ali, tu procura no YouTube que tu vai achar. Né? Então hoje é muito mais fácil as coisas. Mas, fácil ou não, Dona Oxum também quer falar sobre Paulo, que ela pode contar, se tiver Paulo na história, quem vem falar é Dona Oxum. Porque ela gosta muito de falar sobre Paulo. E aí ela vai falar, né? Depois vamos dar passagem para ela continuar esse assunto. Uhum. Eu já deixo uma aguinha aqui, porque daí ela não serve água. No copo já. Foi bastante. E a boca seca aqui. Então vamos pedir, né, permissão para que a Nossa Senhora Mãe venha nos trazer a continuidade, né, desse assunto que eu achei muito interessante. Às vezes a gente pega para ler uma leitura e não tem noção do conteúdo que tem naquela leitura, né? O quão rico é o conteúdo, de pouquinhas palavras tu consegue tirar bastante informação. Porque imagina se eles fossem passar todas as informações em palavrinhas, daí a Bíblia ia ser desse tamanho, né? Eles tinham que escrever as coisas assim mais sintetizada, né? Mais por parábolas e coisas assim, para poder sintetizar um pouco, porque senão a Bíblia, se fosse assim, de toda ela escrita, tudo o que eles queriam nos dizer, aí nós não ia conseguir carregar a Bíblia. Já não é pequenininha, mas já não ela já não é pequena, né? Um salve para todos os irmãos na terra. Salve. E eu a todos os irmãos. Como a filha disse, nós, da falange de Oxum, temos uma ligação com Paulo, né? Muitos conhecem por São Paulo. Também São Paulo é Xangô. E também nós temos essa ligação. Porque as falanges se encontram e as falanges de Oxum, que somos mães, estamos sempre em busca de orientar os nossos filhos. E quando vemos um filho
desgarrado, como Paulo foi. E de repente, ele tem a luz do nosso Senhor Jesus para transformá-lo totalmente. Uma transformação que para os olhos humanos é incrível. Mas, se soubessem o que vem por trás de outras encarnações, as combinações que são feitas para que se ocorra todo o processo do trabalho de Jesus Cristo na Terra. Cada um daqueles irmãos que estavam com ele se encontraram antes de nascer, se combinaram de vir fazer o trabalho. Mas o que ocorre, como todos os irmãos sabem, quando entramos na matéria densa, o ambiente nos modifica. Aonde nós estamos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, nos modifica a visão. E Paulo foi criado em berços de ouro. Era para ele, já desde tenra idade, utilizar aqueles recursos para auxiliar os necessitados. Porém, a cegueira ele tinha antes de ver Jesus. No momento que os seus olhos não viram a luz do dia, foi quando ele abriu os olhos da alma, porque ele era cego para as coisas do Criador. A soberba onde ele vivia fazia com que ele se deslumbrasse com aquilo. Então, percorreu aquele caminho das trevas, perseguindo, assassinando, mas ele tinha uma missão. Mesmo tendo errado muito, ele tinha uma missão. E a missão era se transformar num apóstolo de Jesus. E por que se transformar, meus irmãos? Porque ele não podia já ter nascido como Jesus, na pureza e vindo, fazendo o seu caminho. Porque a forma de mostrar aos homens que todos são capazes de se transformar. A forma da humanidade perceber até hoje que um monstro assassino tem a possibilidade de ser um humano incrível. Porque nem todos chegam santos e puros nesse planeta. Aliás, são pouquíssimos. Todos vai ocorrendo ao longo de encarnações as transformações. Mas o que Paulo quis mostrar para nós é que mesmo em uma única encarnação é possível tu sair do fundo das trevas para ser elevado no dia do teu desencarne, como diziam na Bíblia, com as trombetas dos anjos para os céus. E qualquer um de nós no planeta podemos fazer isso. Quando ele usou o poder que lhe foi concedido por Jesus
para afastar o espírito do mal daquela moça. Ele mostrou que qualquer um de nós tem esse poder. Porque quando Jesus falou, vós sois deuses e podem fazer tudo aquilo que eu faço e ainda mais, desde que creia. Desde que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que não é muita, é pequena. Tu consegue fazer tudo aquilo que ele fez. E Paulo acreditou. E levou ao pé da letra que ele tinha a mesma capacidade que Jesus. Ele não tinha a mesma santidade de Jesus. Porque Jesus, Espírito Altíssimo, que veio das mais elevadas esferas habitar este planeta, chegou pronto. E Paulo foi se preparando para isso. E ele conseguiu usar o ensinamento do Cristo. E é por isso que eu particularmente tenho uma admiração por Paulo. Porque ele é humano, errou, consertou seus erros e se redimiu, fazendo um trabalho incrível com a obra do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas falam que as escrituras sagradas não foram escritas por Jesus. Não creio porque não foi ele que escreveu. Meus irmãos, ele tinha coisas mais importantes a fazer do que escrever. As escrituras ficou para aqueles que, digamos, tinham tempo para escrever. Então, é como você está seguindo uma luz na sua frente e indo atrás, escrevendo o que aquela luz está fazendo. Para contar para o mundo a boa nova de Cristo. Porque se não houvesse quem escrevesse, hoje meus irmãos não conheceriam essa obra. Hoje ninguém saberia quem foi Jesus Cristo. Porque a história se conta através da escrita que alguém fez. E assim se deu na vida de Paulo. Recobrou a sua consciência cristã. Recobrou a sua memória do seu compromisso no planeta Terra. E daquele minuto em diante, ele honrou o nome e os ensinamentos de Cristo até o último segundo da sua vida. Quando ele estava indo a caminho da guilhotina, ele ainda agradeceu a Jesus Cristo por ter aberto seus olhos para aquilo que realmente importava. E conseguiu fazer coisas incríveis, incríveis. Salvou milhares de pessoas que eram perseguidas, milhares de cristãos. Conseguia escondê-los em cidades subterrâneas, onde ninguém desconfiava que pessoas moravam ali. Ele e seus companheiros buscavam aquelas pessoas na rua que estavam prestes a serem enforcadas, atiradas aos leões, decapitadas, e levavam e sumiam entre as pedras em cidades subterrâneas que ninguém imaginava que ali tinha pessoas. E assim foi se propagando cada vez mais o cristianismo. Cada um que sobrevivia
contava a história. Hoje meus irmãos vivem num paraíso, né? Cada um fala o que quer, segue o que quer, acredita no que quer, né? Fala a céu aberto sobre a sua fé. E os outros respeitam e falam sobre a sua, e o outro vai falar sobre a sua, né? Mas para que isso acontecesse, precisou existir Paulo, precisou existir os precursores, né, dessa liberdade. Aqueles que vieram ao longo dos tempos, batalhando pela liberdade espiritual. Precisou os escravos trazerem escondidos as suas entidades, disfarçadas, né, de entidades religiosas, para poder cultuá-las. Porque o preconceito depois ele virou, né? Era uma perseguição aos cristãos, aí depois os cristãos passaram a perseguir as outras religiões. Não é mesmo? Então, foi muito longe essas guerras. Existem ainda hoje, né, as ditas guerras santas. Mas bem menos do que antigamente, né, meus irmãos? E isso foi se disseminando aos poucos, com as entidades trabalhando na espiritualidade e com os irmãos encarnados trabalhando na Terra, guerreando muitas vezes, né? Para poder mostrar aquilo que acreditava, para poder falar sobre aquilo que sentia na sua alma, né? Aquilo que lhe tocava o coração. Como a filha disse, não importa aonde você se encontra melhor espiritualmente, importa que você se encontre. Não precisa ser uma guerra, né? Basta ter respeito pelo seu irmão, que ele possa estar sentado ao seu lado, acreditando em outra coisa que não é a mesma que você acredita, mas que você olhe para ele e saiba, é meu irmão, e eu amo, e eu respeito. E não tem problema se você está em busca de algo para crer. Se você não se conecta com uma ou com outra ou com a outra, não tem problema. Você vai chegar naquele lugar que vai tocar o seu coração e é ali que você vai querer estar. E assim aconteceu com Paulo, quando ele se deparou de frente, de verdade, com Jesus Cristo. Ele sentiu, é aqui que está o meu coração, e daqui eu não quero sair mais. E muitos irmãos nossos, né? Quando tocam o coração de Cristo, não querem sair mais dali. Só que algumas pessoas confundem cristianismo, cristão, com uma religião. As pessoas confundem que Cristo ele é particular de uma crença. E ser cristão não é ser X, Y, Z religião. É ter Cristo no seu coração e acreditar nos seus ensinamentos. Quando alguém perguntar para vocês, você é cristão? Sim, muito, porque eu amo Jesus Cristo e creio no que Ele ensinou. Você tem alguma religião? Não,
mas sou cristão. Porque ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. Não seguir uma ou outra, ou seja qual for. Aonde está o seu coração, ali está a minha igreja. Foi o que Jesus disse. Então nós somos os templos sagrados de Deus. E se nosso coração está com Jesus, nós somos a igreja dele. E nós somos seus irmãos muito amados. Certo, meus irmãos? Agradeço ao Criador a oportunidade de estar aqui com os irmãos, trazendo as minhas humildes palavras. E peço ao Pai que derrame todas as suas bênçãos sobre vós, sobre todos aqueles que um dia haverão de ouvir essas palavras, que sejam abençoados eternamente. Gratidão ao Senhor e um salve a todos os meus irmãos na terra. Um salve e uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira.